Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Segundo dia de CIOSP, muitas conversas, muitas entrevistas. E agora aqui conversando com o Thiago Giacomoni. Acertei? Isso, acertou. Pô, Thiagão, cara, que legal conversar com você. Poxa, um cara que a gente já conhece, se relaciona e que vê os frutos do trabalho dele acontecendo aqui na instituição, na Facop. Acompanho também lá no Instagram e vejo os resultados. Pô, cara, que legal. Enfim, não vou falar de você. Se apresente, quem você é, e depois a gente entra no tema do nosso papo. Legal, Flávio. Primeiro, tô achando muito chique. Ah, Eu muito tá aqui chique, falando, é muito chique, bom. como o Flávio sempre fala. E então, eu sou o Thiago Giacomoni, eu sou professor e sou consultor, atuo na consultoria com a Facop. Sim. As minhas áreas são especificamente dentro da saúde, da educação, trabalho na educação há mais de 10 anos. E a minha área de estudo é gestão de pessoas, liderança e cultura organizacional. Então, a gente acaba atuando muito nessas frentes nas instituições de ensino, nas escolas de pós-graduação também. Sim. E transita bem aí por todo esse mundo da odontologia. Ah, que legal. Meu irmão, então, tudo bem. Quando a gente fala de gestão de pessoas, de cultura e tal, o que você entende hoje, assim, que são os maiores desafios, cara, de uma empresa, de uma clínica odontológica, de uma instituição tão grande como a Facop, por exemplo? Eu entendo assim, Flávio. Eu costumo falar que eu gosto muito de trabalhar por empresas a partir das pessoas, né? Legal. Porque a gente sempre vai entender que o contexto de mercado que a gente vive, ele é muito dinâmico. E ele vai se transformar cada vez mais, vai ser cada vez mais veloz. Só que em contrapartida disso, a gente tem todo um cenário que não é só na odontologia, é mundial, não é só na educação, é mundo mesmo, é um cenário muito mais amplo, mas que acaba refletindo também nessa área específica, né? Que é um cenário onde as pessoas estão buscando um trabalho com um pouco mais de conexão, com um pouco mais de representatividade com os seus valores, Sim. estão buscando algumas questões voltadas também para a sua saúde mental, para o seu tempo, para olhar para a sua vida com uma integralidade um pouco maior, né? E em virtude disso, eu acho que o maior desafio que a gente tem quando fala de gestão de pessoas é lidar com toda essa subjetividade. Porque você imagina, se a gente tem essa necessidade de conexão, de pertencimento, de representar os nossos valores pessoais, como é que eu faço isso no coletivo? Quando eu coloco mais do que uma... Como que eu faço que as pessoas comprem isso, né? não só comprem, mas como é que eu faço isso funcionar efetivamente? Sim. Porque no momento em que eu tenho mais de uma subjetividade no mesmo lugar, já tem grande chance de ter problema. Claro. Eu sempre uso o exemplo da reunião de condomínio. Ah, Vai ver chocar, se se entende. né? Vai Não, ver não. se se entende Não dá isso, certo, né? não dá São certo. muitas visões diferentes, percepções diferentes, um processo de comunicação que precisa ser muito bem alinhado, né? Sim. E hoje a gente fala muito sobre segurança psicológica, que é um dos principais temas que a gente trabalha, Super e legal. desse trabalho com a liderança. Por quê? A segurança psicológica, ela vem dizer pra gente que criar um ambiente com segurança psicológica exige que a gente tenha uma série de medidas para que as pessoas tenham a coragem e se sintam confortáveis para falar dos problemas, para falar dos erros que acontecem, para propor novidades. Então você imagina assim, se eu estou num ambiente onde cada ideia que eu dou vira uma chacota, ou então se eu conto um problema e eu levo uma paulada por esse problema que eu contei, será que eu vou conseguir fazer isso de novo? Sim. Então, sim. segurança psicológica tem a ver com isso. E existe uma série de práticas que a gente precisa fazer para conseguir construir ela dentro do lugar. Daí você imagina assim, o que isso tem a ver com o contexto da odonto e com o contexto empresarial? Se eu não tenho pessoas que se sentem capazes de olhar para o mercado, dar ideias, propor coisas novas dentro desse ambiente, eu já perdi em competitividade. Sim, com certeza. Não é? Fato. Porque você imagina assim, se eu tenho visões diferentes, eu consigo construir ideias diferentes, eu consigo construir algo novo. Agora, se eu tenho a mesma visão, a mesma caminhada, a mesma ideia, se todo mundo estiver olhando do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, eu não construo absolutamente nada novo. E eu não me diferencio. E uma empresa, ela é um CNPJ, mas ela é composta por CPFs, né?
Exatamente. São pessoas ali dentro. Né? E começa com um CPF, né, ou mais de um, que são os seus sócios. Que são sócios, né? sim, sim. E aí você imagina que também, assim, né, eu falo muito que a gente precisa humanizar de verdade, né? Porque humanizar não é colocar uma pessoa na campanha, humanizar não é a gente dar a cesta de Natal, humanizar é a gente, inclusive, se reconhecer como ser humano e entender que a gente também falha, que a gente também cai a nossa motivação, que a gente também cai na nossa disciplina. Não é todo dia que eu vou estar naquele gás, não é todo dia que eu vou estar... Não é todo dia, sim. né? E entender isso, eu acho que é um ponto muito importante para que a gente consiga respeitar as nossas fases. Sim. Assim como, e respeitar as nossas fases não é só a gente se acomodar com aquilo que está ruim, mas também aprender a potencializar aquilo que está muito bom. Poxa. Aproveitar aqueles momentos em que a gente realmente está no gás, que realmente a criatividade veio, e potencializar isso ao máximo. Né? E eu vejo que esse trabalho que você faz, ele é tão imprescindível, porque às vezes a gente percebe muitos gestores tentando implantar uma cultura, mas às vezes nem ele mesmo sabe qual que é a cultura que ele quer colocar, não é assim? Exato. Porque a cultura, ela é, antes de mais nada e antes de qualquer planejamento, ela também é um resultado. Sim. Ela é resultado daquelas pessoas que estão ali, ela é resultado daquilo que a gente do nosso formato de ser. A cultura ela é composta por vários níveis diferentes, né? Vão entrar, um dos autores que eu estudo, que é o Edgar Schein, ele fala de 3 níveis principais que se subdividem em vários outros, né? Artefatos, valores e pressupostos. Certo. Artefatos, você vai olhar para aquilo que é estrutura, tanto física quanto aquilo que é nítido, aquilo que é percebido, mas nem sempre é bem interpretado. Certo. Você imagina, por exemplo, antigamente você ia no banco e existia aquele degrauzinho, tinham as mesas comuns e tinha aquele degrauzinho para alguns gerentes de conta, certo? É verdade. Você olhava para isso e você imaginava o quê? Bom, existe uma hierarquia, aquilo aquelas pessoas atendem clientes mais importantes, ou aquela pessoa está acima dos outros, e na verdade não. Você sabe por que era aquilo? Porque a fiação passava embaixo. Entendi. Toda a fiação e o cabeamento passava embaixo desse degrau. Exato. É algo que a gente percebe, mas não necessariamente a gente interpreta da melhor maneira. Da melhor forma, sim. Os valores é aquilo que a gente compartilha, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente comunica que acredita. Sim. E muitas vezes está só no quadrinho, na parede, né? A gente fala que a gente é transparente, mas a gente não é tão transparente assim. E às vezes o time também nem sabe que os valores existem. Exato, nem sabem quais são os valores daquela marca, né? E se você for entrar no terceiro âmbito, que é onde embola ainda mais as coisas, que são os pressupostos, é aquilo que a gente pressupõe. Aquilo que a gente nunca falou e formalizou de uma maneira, tangível, mas que existe. Sim. Por exemplo, aquela olhada que o chefe te dá e que você diz assim, e hoje ele está naquele dia que não é bom. Quando ele tem essa olhada, isso não é um regulamento, isso não está acordado nem nada disso, mas a gente sabe como funciona. Então, a maneira como a gente é uma síntese do que é a cultura. E respondendo a tua pergunta, quando a gente pensa em cultura, é um trabalho que não é um único ponto, ele é um trabalho sistêmico e sistemático. Existem várias frentes para a gente trabalhar e principalmente tem que ter continuidade. Eu não posso fazer uma ação isolada e imaginar que isso vá refletir em tudo. Sim. E cultura não envolve só comportamento. Cultura vai envolver, inclusive, se a gente pensar numa abordagem psicossocial do trabalho, vai envolver, inclusive, será que o meu funcionário tem um computador que funciona para ele fazer o trabalho dele? Porque ele também percebe a empresa de uma determinada maneira a partir do que ele tem de recurso ou não para trabalhar. Claro. Eu cobro, mas eu não dou o computador que funciona, que é o ambiente, mínima. né? Como que é a cadeira dele? Como é o ambiente? Como é a cadeira? Será que ele tem isso? Será que ele está formalizado ou ele está recebendo por fora? Ou ele está informal? Sim. Então tem muitos pontos que envolvem a percepção do colaborador sobre isso, né? Acho que uma das áreas que a gente mais tem falado são 2 pontos aí, o Employer Branding e o Employee Experience, né? O Employer Branding, a nossa marca empregadora, como é que ela é percebida no mercado. As pessoas querem trabalhar com a gente ou não querem trabalhar com a gente, né? E o Employer Experience, eu pensar, assim como na experiência do cliente, eu pensar na experiência do meu colaborador, desde a entrada dele até o término. Se você for pegar uma pesquisa bem recente, acho que é de 2020, se não me engano, falava que as pessoas que participam por um processo seletivo e que não passam nesse processo seletivo e que têm uma experiência ruim nesse processo seletivo, mais de 50% das pessoas não voltam a consumir desta marca. Olha só que interessante. Então você imagina o impacto que isso tem. Olhar para as pessoas e olhar para negócios a partir das pessoas é a gente construir num coletivo.
É tudo Não é? sobre pessoas. É tudo sobre pessoas, É justamente. não é? Acho que quando as empresas perceberem isso, né? Quando as empresas É. virarem essa chave, né? É. Gestores virarem essa chave. Porque realmente, Thiago, a gente também entende a cabeça do gestor, né? Ele olha Claro. números, ele vê os boletos na mesa, Sim, né? sim. Ele vê os credores ligando, ele vê que precisa fechar a conta, mas ele tem que entender de gente, né? Sem dúvida, os clientes são gente, né? Os Os clientes clientes são são gente, os gente. fornecedores são gente, os donos são gente, né? É E muito todo legal mundo isso. que faz a coisa acontecer também é gente, né? Eu acho que pessoas vão se conectar com pessoas sempre. Então a Sim. gente tem que trabalhar muito para fazer as pessoas estarem bem. Existe uma questão que eu acho que é muito confundida, que quando a gente fala de cuidar das pessoas, não é necessariamente fazer tudo aquilo que as pessoas querem. Você trabalhar com autonomia, eu trabalho principalmente com modelos e práticas flexíveis de gestão. Dentro desses modelos existem inclusive empresas completamente horizontalizadas que não têm chefe. Como é que se trabalha com isso? Sem estruturas Sim. hierárquicas, né? Sem estrutura de hierarquia de poder. Não existe uma hierarquia de poder, mas existe uma hierarquia de influência, né? Se eu sei que eu vou ir para alguma parte técnica do podcast, por exemplo, eu não vou perguntar para o Thiago isso, Sim, mesmo sim. que ele seja o gestor numa estrutura normal. Entendi. Mesmo que eu tenha ele enquanto gestor, eu vou perguntar pro Flávio. Porque o Flávio tá nisso há mais tempo, o Flávio é quem tá encabeçando isso, o Flávio entende mais do que o Thiago, mesmo que o Thiago seja o gestor. Sim, sim. Agora, numa estrutura que é de hierarquia de influência, ninguém considera perguntar pro Thiago. A gente vai conversar com o Flávio. E o Thiago também não vai se doer por isso. Não vai se doer porque a gente ele, reconhece. ele tem a influência e a importância dele dentro da organização. Exato, e a gente reconhece que essa influência é construída com conhecimento. Que É o legal. conhecimento que determina a influência. Não é só a fala, a manipulação, nem nada disso. É o Não é só conhecimento. o cargo, né? Não é só o cargo. é, Não é o perfeito. cargo, né? Então a gente trabalha muito dentro dessas vertentes para trazer principalmente a autonomia. Sim. Eu acho que no momento em que a gente constrói a autonomia, né, e autonomia é liberdade com responsabilidade, não é só fazer o que a gente quer, a gente começa a construir um pouco mais de maturidade também nas pessoas. Exige maturidade. E aí, né? e aí vai um papo muito mais longo. Poxa vida. Se eu entrar aqui, nós vamos umas 3 horas. Nós vamos ficar disso. 3 horas falando sobre isso. Tiagão, Exatamente. então como que as pessoas te acham, né? Como que acham a sua consultoria? Pra saber mais desse mundo todo que você tá falando. Legal. O meu Instagram é o T Giacomoni. Tá. LinkedIn eu tô lá como Thiago, sem H, Giacomoni. A página da consultoria é We Are Consulting. Né? A gente tá lá também, levando alguns conteúdos, levando algumas dicas. E espero que a galera goste aí dos conteúdos que a gente leva. Com certeza. Tiagão, pra gente encerrar, cara, nosso slogan é Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Perfeito. Então qual que é a voz do Thiago? O que grita aí dentro de você pra encerrar? A voz do Thiago é a gente conseguir construir uma realidade um pouco mais humana, um pouco mais inclusiva e um pouco mais digna para todo mundo a partir das pessoas e a partir das empresas. Tá dito. É isso aí. O recado tá dado. Não, obrigado. Valeu, viu? querido. Deus Obrigadão, abençoe. tá? Tamo junto. Valeu. Facopcast, a nossa voz é a odontologia.